Deus sabe que quando, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, dizendo, e ele disse, ouvi a tua voz que soava no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Amém? Somente até aí. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu queria pedir que só quem fosse participar da Santa Ceia ficasse em pé, para que a gente pudesse contar e estar enchendo os cálices. Só quem vai participar da ceia, amém, irmãos? Só quem vai participar da ceia, o nosso irmão diácono Marcos e o diácono Rodolfo estará contando, vai estar preparando, amém? Só quem vai participar da ceia, continue em pé. Amém, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de fazer menção, que nós lemos nessa noite, nos conta uma das histórias mais conhecidas na Bíblia Sagrada. Não há quem não conheça a história que foi narrada no livro de Gênesis, capítulo de número 3, aonde nós sabemos que fala sobre a queda do homem. Logo nós entendemos que quando nós lemos o livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, nós vamos entender como que as coisas começaram a ser criadas, como que Deus começou a trazer à existência todas as coisas. Se nós queremos saber como que as coisas foram criadas, o livro que nos dá respaldo é o livro de Gênesis. Nós olhamos para Gênesis, desde o versículo 1, do capítulo 1, nós vamos ver descorrendo em todos os versículos da Bíblia Sagrada, o trabalhar de Deus, a forma de Deus trabalhar, a forma de Deus criar, a forma de Deus trazer à existência aquilo que não existia. Logo, se nós queremos saber, ou até mesmo para matar a curiosidade, ou até mesmo para explicar algo para alguém, se alguém perguntar como que foi criado o mundo, nós temos prova, nós temos respaldo no livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis, ele vai nos contar acerca de um Deus todo-poderoso, invisível, mas existente. A Bíblia diz que naqueles dias em que Deus estava criando todas as coisas, no momento em que Deus ele cria Adão, no momento em que Deus traz à existência a Eva, ele ele estabelece um relacionamento com aquele primeiro casal que veio a existir. Tem quem diz que naqueles dias o céu ficava tão baixo que se Adão levantasse a mão, ele relava no céu. Pastor, mas isso é heresia? Não, não é heresia. Eu gosto de acreditar assim. Por quê? Naqueles tempos ainda não existia o pecado. Naquele instante ainda, Deus tinha um livre acesso até a terra, porque a terra ainda não tinha sido corrompida pelo pecado, não tinha maldição sobre a terra, o sangue ainda não tinha sido derramado, e a Bíblia diz que na viração do dia, Deus descia para falar com Adão. Ou seja, o relacionamento entre Deus e Adão era um relacionamento contínuo. Não é um relacionamento, por exemplo, que muitas das vezes as pessoas estão na igreja, mas não sentem a presença de Deus. Não é um relacionamento, por exemplo, de muitas das vezes as pessoas estão 15, 20, 30 anos na casa do Senhor e ela já fala assim, eu não sinto mais a presença de Deus.
Deus não fala mais comigo. Naqueles dias era diferente. A Bíblia vai dizer que todos os dias, na viração do dia, Deus descia para conversar com Adão. Não está escrito na Bíblia, mas eu imagino Deus estabelecendo um diálogo com Adão. Ou seja, Deus perguntando para Adão: Adão, o que você fez hoje? Qual foi a sua atividade? Conta para mim qual foi o seu dia. Eu imagino Adão olhando para Deus e dizendo: Senhor, hoje o meu dia foi assim. Hoje eu estava passeando pelo campo. Hoje eu vi 2 casalzinhos de passarinho e eu dei um nome para aqueles passarinhos de pardal. Eu imagino Adão comentando com Deus e falando: Deus, tu não sabe, mas eu estava passando pelas águas. De repente eu vi um peixe grande. Dei o nome daquele peixe de baleia. Não está escrito na Bíblia, irmãos, mas eu imagino Adão criando um diálogo com Deus, até mesmo para estabelecer um relacionamento. Por quê? Porque sem conversa nenhum relacionamento subsiste. Sem conversa todo relacionamento perece. Todo relacionamento é destruído. Quer ver um exemplo? Na sua casa, se você não conversa com a sua esposa, ou se a sua esposa não conversa com o marido, ou se os pais não conversam com o filho, logo cria-se uma barreira, vai se distanciando uma pessoa da outra. Aquilo que era para ser família, aquilo que era para ser algo de comunhão, algo de união, vai começando a se dividir. Por isso que eu imagino Adão falando com Deus todas as atividades que Adão tinha feito. Mas a Bíblia vai dizer que chega um determinado momento em que a serpente ela vai conversar com Eva. A serpente começa agora a criar um diálogo com Eva. Eu queria abrir um parênteses aqui nessa noite para dizer algo para a igreja. Com quem você tem conversado? A quem você tem emprestado o seu ouvido? Com quem você tem dialogado? Pastor, como assim? Eu não estou entendendo aonde o pastor quer chegar com a mensagem. É simples. Todas as vezes que nós estabelecemos um relacionamento, estabelecemos um diálogo com uma pessoa de bem, automaticamente nós começamos a experimentar as bênçãos, nós começamos a experimentar coisas boas. Quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer que não pode andar 2 juntos se não tiver de acordo. Por isso que quando nós vemos uma pessoa que ela está no mundo do tráfico, ela está no mundo da prostituição, ela está num mundo aonde para a sociedade ela é escória, aonde para a sociedade não tem valor, as pessoas olham e dizem: aquele grupo não presta, aquele fulano não presta, aquela moça não presta. Ainda que uma pessoa de bem começar a andar com aquelas pessoas, logo eles vão dizer: me diga com quem tu andas, e eu te digarei quem tu és. Não é assim o ditado que tem no mundo? Imagina agora Adão criando esse diálogo com Deus. Estava um bênção, estava estabelecendo o princípio, estava andando no centro da vontade de Deus. Mas a partir do momento em que Eva começa a estabelecer uma conversa com a serpente, nós vamos entender que naquele momento, tudo aquilo que Deus tinha criado, tudo aquilo que Deus tinha formado, começa então a perder o seu brilho. Não é porque Deus não tinha controle. Não é porque Deus não sabia o que ia acontecer. Deus sabia o que ia acontecer. Deus tinha tudo nas suas mãos. A Bíblia vai dizer que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Talvez você não saiba, mas até a sua vinda hoje aqui já estava marcado por Deus. Deus já tinha marcado um encontro comigo e com você aqui nessa noite. Talvez você nem acredite, talvez você pode falar assim: mas pastor, mas e o livre-arbítrio? Eu estava na minha casa e disse assim: ah, Senhor, hoje eu vou na tua casa, hoje eu vou buscar a tua presença, hoje eu vou te adorar. Eu quero dizer algo para você: o seu livre-arbítrio, a sua vontade contou sim. Mas uma coisa é, se nós estamos vivos, respirando, se nós temos a oportunidade de estar aqui hoje, quem deu essa oportunidade foi Deus. O maior milagre da vida não é Deus ter dado a vida. O maior milagre é Deus sustentar esta vida em todos os momentos. A cada minuto que se passa, só de nós podermos respirar, é um livramento que Deus está nos dando. A Bíblia diz que o inimigo de nossa alma, a saber, Satanás, ele está como um leão ao nosso derredor, bramindo, procurando a quem possa devorar. Ou seja, a todo instante o Senhor está nos guardando, a todo instante o Senhor está nos dando livramento. Não importa, irmãos, nós podemos até dizer assim: mas pastor, eu sou bonzinho, eu não faço mal para ninguém, eu nunca falei mal de ninguém, eu nunca fiz o mal, eu nunca roubei, eu nunca matei.
Mas a Bíblia vai dizer que toda a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Ou seja, há uma necessidade de nós aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Ou seja, naquele momento em que aquele primeiro casal saiu da presença de Deus, pecaram contra Deus, romperam um princípio que Deus tinha estabelecido. Naquele momento já começa a se manifestar a graça. Talvez nós podemos olhar e dizer assim, mas se Deus tinha todo o poder nas tuas mãos, por que Ele não impediu que Satanás fizesse o que fez? Mas a questão é, nós estamos olhando para o lado errado. Não é para o que Deus podia ter feito, é pelo que Deus fez. Deus chega para Adão e Eva e fala assim, agora a partir de hoje vocês não poderão mais estar aqui no meio do jardim. Não poderão mais comer do fruto da árvore da vida. Porque senão se tornarão eternos. E se tornando eternos depois do pecado, se tornariam pecadores eternos. Quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, Deus já estava operando com a graça e com a misericórdia. Deus estava dizendo, talvez nas entrelinhas do texto sagrado, hoje vocês estão saindo deste jardim da terra. Hoje vocês estão saindo deste jardim natural. Mas amanhã, falando em dias eternos, eu enviarei o meu filho. E o meu filho vai comprar toda a humanidade pelo seu sangue. E vocês não vão mais entrar, aleluia, no jardim do Éden terreno. Vocês não vão mais entrar no jardim plantado por mãos de homens. Mas vocês irão gozar e vocês estarão no jardim celestial. Porque essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Não é ter prazeres nessa terra. Não é desfrutar bênçãos dessa terra. Mas é gozar daquilo que está para vir. O porvir. A Bíblia vai nos dizer que aquilo que está para vir, para acontecer, não pode se comparar. Ou seja, todas as adversidades que nós passamos hoje na terra, todas as angústias, todas as perseguições, tudo aquilo que é contrário à nossa vida, que acontece hoje, não pode se comparar com aquilo que ainda está por vir. A ponto do apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, dizer, aquilo que os olhos não viram, ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. Eu quero deixar só um detalhe aqui para a igreja. Diz o cientista que nós não usamos nem 7% do nosso cérebro. O nosso cérebro, que era para ser usado 100%, nós usamos no máximo 6 ou 7%. Aqueles que são considerados gênios, eles usam 10%. Agora imagina, nós já vimos tantas coisas boas. O homem já construiu tantas coisas maravilhosas. E a Bíblia ainda diz que aquilo que os olhos não viram, ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Imagina se nós pegarmos um texto do apóstolo Paulo, dizendo que ele foi até o terceiro céu. Chegando no terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, que para o homem não era lícito falar. Mesmo assim, Deus fala que aquilo que os olhos não viram, ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem. Se nós formos para o livro do Apocalipse, nós vamos ver o evangelista João, lá na ilha de Patmos. Ele começa a relatar aquilo que ele está vendo. Ele fala que no céu tem ruas de ouro. Ele fala que no céu é uma cidade cheia de pedras preciosas. Ele começa a falar das maravilhas que existem no céu. Fala das milícias dos anjos. Ele fala da glória do Cordeiro, leão da tribo de Judá. Mas mesmo assim a Bíblia ainda vai dizer que aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus ainda tem preparado. Talvez você possa olhar para mim e falar assim, mas pastor, hoje é culto de ceia, tá bom, mas eu ainda não estou entendendo aonde essa mensagem vai chegar. Eu quero dizer algo para a igreja hoje, para que nós não venhamos, irmãos, perder o foco, perder, aleluia, aquilo que é de fato importante. Porque tem muita gente que está como Esaú, vendendo a sua promessa, o direito de primogenitura, por pratos de lentilha, por aquilo que é perecível, por aquilo que vê, por aquilo que almeja. Mas a palavra do Senhor nos diz que a nossa esperança, ela tem que estar firmada nas coisas espirituais, porque essas coisas que são materiais, tudo isso vai passar, tudo isso vai ser destruído. Pode ser um sonho de ter a melhor casa do mundo, vai ser destruída. Pode ter um sonho de ter o melhor emprego do mundo, se não tiver com Deus, de nada isso vale. Pode ter um sonho qual for, irmãos, se formar na faculdade mais importante que existe sobre a terra. Mas a Bíblia, sabe o que a Bíblia vai dizer? Se o Senhor não guarda a cidade,
em vão trabalha o sentinela. Ou seja, aquilo que nós temos que edificar, nós só podemos edificar sobre a rocha que é Jesus. Hoje, irmãos, é culto de ceia. Talvez nós não compreendamos a importância do culto de ceia. No culto de ceia nós estamos aqui anunciando a morte de Jesus. Nós estamos aqui dizendo que alguém justo, alguém santo precisou morrer, um inocente precisou morrer. Para morrer a nossa morte. Porque nós não teríamos como remir a nossa própria vida. Se o Cordeiro de Deus não tivesse sido entregue no matadouro, nós nem aqui estaríamos. E não é porque somos bons, como eu já disse, porque a Bíblia diz que o Senhor nos amou primeiro. Enquanto nós estávamos lá no lamaçal do pecado, enquanto nós estávamos lá sendo escravos de Satanás, o Senhor olhou dos altos céus e viu graça em mim e em você. Quando nós estávamos lá, irmãos, aonde a sociedade olhava não dava nada, aonde até mesmo as pessoas da família, os familiares, olhavam e não davam nada. Eu não sei se isso aconteceu com alguns irmãos aqui, mas isso comigo aconteceu. Pessoas da minha família diziam para mim assim: vai ser ladrão, vai morrer na cadeia, não vai prestar para nada. Por quê? Porque com 5 anos de idade minha mãe foi embora. Meu pai era usuário de droga, usava crack na minha frente, eu com 5 anos de idade. A minha família, ninguém queria ter contato comigo. E as pessoas olhavam e falavam assim: não tem futuro. Ele vai se espelhar em quem? Mas eu louvo a Deus, porque eu aprovo ao Senhor me resgatar do lamaçal do pecado. E eu não falo isso para me gloriar, irmãos. Eu falo isso para que nós venhamos compreender o poder que há no nome de Jesus. O poder que há no sangue do Senhor Jesus. Quando nós vamos participar desta ceia, comer este pão, beber este suco, nós temos que ter a nossa mente que isso não pode ser como um ato religioso. Isso não pode ser como um ato que não tem importância. Porque a Bíblia diz: examinar o homem pois a si mesmo. Porque cada um de nós deveríamos dar conta de cada um de nós. Glória a Deus. Ou seja, eu não vou dar conta para você, especificamente. Se você participar dessa ceia indignamente, como diz a palavra do Senhor, você terá que dar conta daquilo que você está fazendo. Então nessa noite, nós iremos participar do corpo e do sangue de Jesus. Nessa noite, antes de você comer o pão, antes de você beber o cálice, eu peço para você, feche os teus olhos. Fala: Senhor, me desculpa se eu fiz alguma coisa contra o Senhor. A igreja, irmãos, ela não foi estabelecida para criar princípios. A igreja foi estabelecida para sarar princípios que foram quebrados, para estabelecer aquilo que foi perdido. Porque todas as vezes que nós ouvimos falar de Jesus, a palavra do Senhor, ela vai entrando no nosso coração, ela vai nos transformando. Foi lindo aqui na primeira palavra acerca de Jesus lavando os pés dos discípulos. Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos. E Pedro vai questionar, ele vai dizer assim: Senhor, não lave os meus pés. E Jesus vai falar para ele assim: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E ele disse: não só os pés, mas lava o corpo todo. E Jesus falou o que para ele? Que ele já estava sendo lavado pela palavra. Essa é a importância da palavra. Ela vai nos lavando, ela vai nos limpando, ela vai confrontando a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele vai nos mostrando se nós estamos fazendo alguma coisa que não agrada a Deus. Não precisa o homem chegar e falar assim: não faz isso, não faz aquilo. Porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai queimando o nosso coração e vai nos mostrando aquilo que nós estamos fazendo de errado. Aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Porque muitos não sabem, mas o Espírito Santo de Deus, ele se entristece quando ele vê você indo para caminhos tortuosos, quando ele vê você fazendo trajetórias que não agradam a Deus. Ele começa a se entristecer, porque ele sabe do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. Então que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, irmãos, não venha a ser em vão. Amém?
A partir deste momento, nós iremos entrar na ceia do Senhor. Queria pedir para o diácono Marcos e o diácono Rodolfo pegar os dois elementos da ceia, o pão e o suco, para que nós possamos estar orando.